fora dos limites da cidade civilizada de Erondar e próximo à muralha que separa da Terra dos Dragões. Estranhos fatos começam a acontecer e as gigantescas torres de pedra começam a cair, uma a uma. É então que o mago Alben convoca um grupo de conhecidos e habilidosos amigos, dentre eles Ian Aranil, aquele que viria a se tornar Dragoneiro à Origem. Publicação da editora Panini. Bem-vindos, este é o Resenha 257. Opa, galera! Beleza? Cássio Vitti na área. Bom, sejam todos muito bem-vindos, principalmente você que está conhecendo o nosso canal através desse vídeo aqui. Sinta-se em casa, fique bem à vontade, mas eu quero te pedir um voto de confiança logo de saída. Deixe o seu like agora, acompanhe o vídeo até o finalzinho. Se chegar lá na frente você não curtir o vídeo, aí você pode até tirar o like, tá bom? Mas aguarda, a gente volta a falar sobre isso antes do final desse aqui. Bom, galera, olha só, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Dragoneiro à Origem. Esse quadrinho aqui, ó, publicado recentemente pela editora Panini, uma edição em capa dura, muito bacana, e olha, eu vou dizer para vocês que foi muito gostoso reler essa história aqui. Isso mesmo, reler. Essa história já havia sido publicado pela editora Mitos há alguns anos aí, naquela que seria, sei lá, ela foi lançada como edição especial, mas poderia ser considerada uma edição zero do Dragoneiro, porque traz aí a história, acho que a gente pode dizer que de origem, do Dragoneiro, mas o Ian já era um ex-oficial aí, ó, do Império, né? Então ele já tinha ali uma trajetória, mas com essa alcunha de Dragoneiro e com os poderes que ele adquiriu durante essa aventura aqui, eu acho que a gente pode considerar a origem do personagem uma publicação muito bacana. Olha só, toda em papel couché. Na primeira versão ela foi publicada em branco e preto. Afinal, é um quadrinho Bonelli, a grande maioria dos quadrinhos Bonelli são em branco e preto, e agora ela foi republicada em edição colorizada. Olha só que legal. Antes da gente continuar, eu só preciso agradecer e continuar solicitando aí o apoio de vocês via Pix. Eu deixo aqui na tela o Pix aqui do canal. É através dessa chave Pix que algumas pessoas vêm me ajudando aqui no canal, olha só que bacana, e através desse apoio é que eu consigo pagar o StreamYard para a gente poder fazer mais transmissões ao vivo, e eu venho fazendo 3 lives por semana, e também aumentei a frequência de vídeos gravados como uma forma de retribuição a essa galera que vem me ajudando, na verdade, a todos vocês, tá bom? Vocês viram aí na tela os nomes das pessoas que me ajudaram nesse mês de junho. Então, esse mês de junho estamos transmitindo via StreamYard, e esse pessoal que me ajudou agora já me fez arrecadar o dinheiro suficiente para pagar o StreamYard de julho. Olha só que bacana. Mas eu peço aí quem puder continuar contribuindo para a gente já ir montando o caixinha para fechar o valor do StreamYard de agosto. Afinal de contas, o StreamYard é pago em dólar e o dólar tem aumentado muito, tá bom? Outra coisa são os meus links da Amazon. Esse aí é o único rendimento mensal que eu tenho aqui para as coisas do canal. Eu deixo o link da Amazon aqui na descrição. Você pode entrar ali e comprar qualquer coisa, desde um gibizinho até uma Smart TV 65 polegadas. O preço do produto para você não altera em nada. Formas de pagamento, parcelamento. Se for assinante Amazon Prime,
o frete continua grátis, você não é onerado em nenhum centavo. A diferença é que a Amazon abre mão de um pequeno percentual do valor da transação e me paga pela divulgação dos links. Poxa vida, cogite aí a possibilidade de me ajudar dessa forma. Bom, vamos lá, vamos conversar então sobre Dragoneiro, a origem. Olha só, uma HQ muito bacana. A parte técnica, né, da edição, daqui a pouquinho eu inverto o ângulo da câmera e mostro para vocês bem de pertinho, guarda, tudo isso, né? E olha, a edição está muito caprichada, é uma edição muito legal, eu adorei mesmo, inclusive o mapa aqui na guarda, ó, daqui a pouquinho a gente vê bem de pertinho. A história aqui, pessoal, é muito bacana, é aquela história que entrega tudo aquilo que quem gosta de Senhor dos Anéis e essas histórias de espada, fantasia, dragões, magia, vai se deleitar. Essa história entrega tudo isso e eu acho que até um pouquinho mais, tudo num enredo muito bem amarrado. A história é dividida em partes e nós temos aqui então no começo da história ali aquela apresentação de personagens e tal, e de forma bem dinâmica, bem bacana. Depois nós temos ali o grande acontecimento, o mago, né, da história aqui, o mago Alben, ele reúne um grupo de amigos ali, conhecidos, os melhores, para poder sair numa jornada. E que jornada incrível, pessoal. Olha, uma jornada sensacional. Todos esses personagens que fazem parte do grupo ali, talvez um pouco a exceção da monja, que ela é chamada exclusivamente para fazer a segurança do mago Elben. Talvez ela não tenha assim uma, como é que eu posso dizer, um aproveitamento grande na história. Ela é importante lá no final, lá na batalha final, mas o desenvolvimento da personagem fica um pouco aquém. Fora ela, todos os personagens muito bem desenvolvidos. Nós somos assim, além de apresentados, nós somos envolvidos por esses personagens, nós acabamos nos importando com esses personagens. Todos eles são, além de extremamente importantes para a história, tem essa questão de que as situações ali que vão acontecendo durante a jornada entre eles vai fazendo com que nós, os leitores, vamos nos apegando a cada um deles. É muito bacana, é sensacional. O mago Elben, ele separa então, né, ele aglutina ali um grupo de pessoas, entre elas o Ian, que viria a ser dragoneiro lá na frente. Ele é um ex-oficial do Império, que leva ali uma vida meio bon vivant assim, e ele tem um grande amigo que é um orc. Olha só que bacana, os dois eles vivem se alfinetando e tal, é muito legal, né? E eles têm um momento que conta um pouco da infância deles, que eles se tornaram amigos desde a infância, só que eles não podiam ser amigos porque nenhuma das duas famílias queria que um orc se misturasse com humanos e vice-versa. Então tem toda essa história bacana entre eles. Nós temos também a irmã do Ian, a Mirva, que também é convocada a participar. Ela faz parte ali da grande casta dos tecnocratas, né? E esse grupo, ele é separado. Uma parte deles tem que ir atrás de uma pedra que só é encontrada lá na Terra dos Dragões, que é uma terra inóspita, uma terra complicada, e existe um povo lá que tem no poder de suas mãos uma pedra. Eles têm que sair até lá para buscar essa pedra, e um outro grupo vai em direção à Terra dos Elfos para pegar ali uma planta específica para que, com a junção da pedra, da planta e do sangue de dragão, eles consigam fazer uma mágica ali que vai reverter um processo que vem se desencadeando de destruição aí dos grandes monolitos de pedra, que são enormes torres de pedra que vêm caindo, desabando sem nenhuma explicação. Olha,
é muito bacana, pessoal. Uma HQ sensacional, é uma jornada mesmo gigantesca, e como eu disse, a história ela é separada em partes. Então, em uma parte nós estamos acompanhando o mago e o grupo que está com ele, que foi atrás da pedra. Aliás, tem um confronto ali entre o mago e uma criatura, vamos dizer assim, que aparece aqui na história, que é a criatura que está ali por trás de tudo isso que está acontecendo. Depois, na outra parte, nós já estamos com o grupo do Ian indo atrás ali daquela planta e tal. Olha, é espetacular. Eu adorei reler essa história aqui e até fiquei me pensando, falando, poxa, por que eu não fiz a resenha quando eu li lá o quadrinho branco e preto, formato italiano? Não sei porque não fiz, eu já tinha gostado da história e agora nessa releitura eu fiquei mais maravilhado ainda, é muito bacana. Tá aqui, ó, Dragoneiro, a origem. Vamos fazer o seguinte, vou inverter o ângulo da câmera aqui para a gente dar uma olhada nessa edição bem de pertinho. Se segura aí porque eu vou virar a página aqui, hein? Vambora! Vamos lá, dar aquela olhadinha bem de pertinho na edição. Olha só, a capa é simplesmente linda, né? Eu adorei. Dragoneiro, a origem em cores. Olha só, que dragãozão. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, na lombada. Olha só. Bem legal. Última capa. Aqui nós temos a sinopse, né, ó. Fora das terras civilizadas do Erondar, além da ciclóptica barreira do vale que separa o Império da Terra dos Dragões, as torres de pedra estão desabando. Um após o outro, os gigantescos monólitos cedem sob a pressão furiosa de uma força maléfica. A antiga interdição que cela e aprisiona os antigos abominosos em seu mundo escuro está para ser quebrada. O mago Alben sabe o que deve fazer. Ele convocará Mirva, jovem membro dos poderosos tecnocratas, escolherá Ecuba, uma monja guerreira que o proteja, e chamará Ian Aranil, ex-oficial do Império, para se valer de sua experiência de batedor junto com o ogro Gmor, seu amigo leal. Olha só que bacana, é uma HQ incrível, pessoal, assim, uma jornada sensacional. Então vamos dar uma olhadinha na edição. A gente já viu aí que é capa dura, né? Já comentei com vocês. Olha só o mapa. Eu vou aproximar aqui, ó, para vocês verem o detalhamento do mapa. Olha só que bacana. Sensacional, né? Aqui, ó, é a muralha que é mencionada aqui. E ao longo da muralha aqui existem várias torres, né? De pedras que estão caindo. É muito bacana. Então, continuando aqui, frontispício. Também um frontispício lindo, né? Muito bonito mesmo. Aqui um texto, um paratexto aqui dando uma contextualizada, enfim. E nós já começamos aqui com o mago, olha só. Ali no seu cavalo. E é aqui que começa então a ocorrer as quedas, né? Que as torres começam a ruir. São essas torres aqui de pedra, ó, que estão ruindo, e essas torres são as responsáveis aí por impedir que as criaturas do lado do mal invadam, né? O mundo aqui civilizado, vamos dizer assim, né? Olha só que bacana, é muito legal. A arte eu achei assim, ó, fora de série. Que arte linda. Aliás, deixa eu passar aqui o nome dos artistas, né? Eu nem passei o nome dos artistas para vocês, tamanha a minha empolgação. Vamos ver se tem em algum lugar aqui fácil, né? Porque não tem de forma fácil. Só aqui em cima, ó, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Luca Enoch, Stefano Vietti e Giuseppe Matteoni são os responsáveis aqui pelo quadrinho.
Vamos lá, vamos continuar dando uma olhada aqui. Ah, tem bastante desses textos explicativos aqui embaixo, porque eles usam muitas frases numa língua deles lá, né? A língua dos antigos, como eles citam aqui na história. Então tem bastante desses asterísticos embaixo da página, né? Para poder dizer ou traduzir para a gente o que essas frases ali estão sendo ditas, né? Olha só que bacana. Aqui o Ian. E a dupla Ian e o Ogro é simplesmente sensacional. Como eu comentei com vocês, né, a história ela é separada em partes, né? Então aqui, pá, finaliza uma parte, aí nós temos aqui um mapa, e aí continua a história, às vezes de um outro ponto, às vezes com o outro grupo, às vezes não, às vezes continua exatamente onde tinha parado anteriormente. É muito bacana. Olha só que legal. E eles têm objetos voadores. Cara, é muito legal. É assim, ó, incrível, e aquela sensação de jornada mesmo, né? De parceria na jornada, e tem as tretas na jornada, porque um grupo de pessoas tem ali aqueles momentos de rusgas, né? Não tem como. Olha só que bacana. É uma HQ incrível, pessoal. Muito legal mesmo. Eu queria chegar numa outra divisão de capítulo aqui, só para ilustrar para vocês aí, ó. Olha só que legal. Ah, eu não vou acertar um outro capítulo virando. Ah, aqui é aquela parte que eu comentei da infância dos dois, né? Do Ian e do Ogro, olha, do Orc. Olha que bacana, que bacana. Muito legal. Sensacional, sensacional. Agora vamos lá para o finalzinho, para eu mostrar aqui o que tem de extras, ó. Então nós temos aqui de extras essa... Deixa eu fazer um negócio aqui, para evitar o spoiler do final da história. Então aqui, ó, nós temos aqui, ó, as origens da lenda, né? E aonde tem os estudos de personagem e uma breve biografia de cada personagem. Isso aqui é muito legal. E é o que faz também a gente, como é que eu posso dizer, se importar com esses personagens durante a jornada, né? Ó, o Mago Alben, a Mirva, que é a irmã do Ian, Ecuba, que é a monja guerreira. Essa aqui é a Elfa, ela aparece do meio da história para frente. Ela que é a portadora da planta, né? Que são um dos elementos ali para poder fazer a magia para deter a invasão aí dos monstros, vamos dizer assim, né? Olha só que bacana. E aqui, ó, no finalzinho tem um pequeno glossário. Olha só, em negrito são os termos na língua antiga. Então eles têm ali o termo na língua antiga e depois o que quer dizer na frente, né? É bem bacana. Isso aqui, eu confesso que durante a leitura eu não senti necessidade nenhuma de vir até o glossário e tal, até porque tem nos rodapés, né? Mas, de qualquer forma, tá aqui um glossário bem interessante, e a edição termina, a última guarda também é o mapa. Olha que edição bacana, ficou uma publicação bem caprichada, bem bonita mesmo. Grande chance de eu continuar fazendo essa coleção aqui, se é que a Panini vai lançar os próximos arcos, né? A coleção do mensal eu fui até a edição 6 ou 7 da Mitos. Aí, como eu não estava conseguindo ler, eu falei, não vou ficar comprando se eu não estou conseguindo ler, né? Então eu parei de comprar o Dragoneiro, mas é muito bacana. Acho que agora eu vou retomar, hein? Vou fazer o seguinte, se segura aí, vou virar a página para a gente fazer o encerramento do vídeo. Vamos! Tá aqui, ó, Dragoneiro, a origem. Mostrei aí para vocês em detalhes uma HQ muito bacana. Eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas que lerem vai gostar, vai se divertir e vai ter algumas horas ali, 2 horas e pouquinho, de bastante diversão, lendo essa jornada incrível, essa jornada espetacular desses personagens aqui e o nascimento aí de Dragoneiro e aquele gostinho que a gente fica ali no final, eu quero ler mais,
porque eu quero saber, afinal de contas, que poderes são esses que o dragoneiro passa a ter a partir daqui, a partir dessa primeira história, além da sua espada que também sofreu uma transformação. É muito bacana, galera, sensacional. Vou deixar o link dessa edição aqui, ó, na descrição do vídeo para vocês, tá bom? Bom, galera, era isso. Espero que vocês tenham se divertido aí. Muito obrigado por acompanharem o vídeo aqui comigo. Foi incrível, tá bom? Quero conversar com você, que lá no comecinho do vídeo eu tinha te pedido para deixar um like e acompanhar o vídeo. Tá aí ainda? Colocou o like lá no começo? Poxa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia até esse momento aqui no vídeo. Eu fico muito grato mesmo, tá bom? Agora eu preciso de você o seguinte: deixe no campo de comentários o que você achou do meu trabalho. Se curtiu, não curtiu, se por acaso não curtiu, quiser tirar seu like daí, não tem problema nenhum, pode tirar o like, a gente não vai perder nossa amizade por causa disso. Aliás, pode até colocar o dislike. Agora, se você curtiu o vídeo e decidiu deixar o like aí, nesse caso eu multiplico os meus agradecimentos e faço a você a minha reverência. Muito obrigado. Aproveito essa oportunidade e te peço o segundo voto de confiança. Se inscreve no canal, toca no sininho, dá uma navegada pelas playlists do canal. Eu tenho mais de 2.000 vídeos aqui, tenho certeza que algum outro você vai curtir. Bom, galera, foi isso. Muito obrigado a todos e nos vemos no nosso próximo vídeo. Não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo. Se inscreve aqui, ó, nesse botão aqui em cima, e eu deixo também dicas de vídeos mais antigos do canal. Me ajuda aí, assista um desses vídeos, deixe um like lá também. Sem mais delongas, fui!